Então olha o que aqui diz, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Deus colocou no meu coração para falarmos um pouquinho de rompimento espiritual, tá certo? Rompimento espiritual é um assunto bem grande, tá certo? É um assunto longo, e se a gente fosse falar tudo a respeito de rompimento espiritual, a gente precisaria de mais, pelo menos aí uns 3, 4 cultos para falar só neste tema, tá certo? Porém, hoje o nosso tema é esse, é rompimento espiritual. Diz assim, para fixar, rompimento espiritual. Pronto. E essa palavra ela vem ilustrar muito bem a respeito de rompimentos espirituais. A palavra rompimento, né, todos nós sabemos, vem da palavra romper, vem da palavra despedaçar, vem da palavra quebrar, romper, tá certo? Então, rompimento espiritual é como uma barragem que rompe, né? Uma barragem que rompe e as águas da barragem, elas fluem com muita força, né? O que é que acontece quando uma barragem se rompe? O que é que acontece? As águas, né, Flávio? As águas vão com muita força, né, invadindo até cidades, dependendo da dimensão desse rio. Não é isso? Então, rompimento espiritual, a gente coloca em nossa cabeça que é isso. É um rompimento de uma barreira, é um rompimento de uma corrente, algo que se rompe e as águas vêm fluir, algo se rompe para que aconteça um crescimento, para que aconteça uma promoção espiritual. Então, é necessário um rompimento espiritual. Para que a gente venha viver coisas maiores de Deus, é necessário que aconteça esse tal de rompimento espiritual, tá certo? Quando a gente recebe mais unção de Deus, então o que é que acontece? Acontece um rompimento espiritual e a gente passa a fluir numa unção mais poderosa, tá certo? Entendeu? Porque existem níveis de unção, existem níveis de poder do Espírito Santo. Então, tem pessoas que fluem no nível mais, outras fluem no nível a menos, mas o importante é entender que para nós fluirmos num nível espiritual, numa unção mais poderosa, é necessário que haja um rompimento espiritual. Eu estou passando aqui uma chave, algo tremendo, que a partir de hoje você começar a colocar isso em prática, você colocar isso no seu coração, então você vai estar constantemente fazendo propósitos e orações para romper espiritualmente. É importante saber que o rompimento, ele é na área, pode ser na área financeira, na área profissional, pode ser na área familiar, tá certo? Então, todas as vezes que nós subimos em dimensões, seja qual for a área da nossa vida, então nós estamos passando por um rompimento espiritual, tá certo? É como uma pessoa sai de um país para o outro país. Então, o que é que vai fazer? Ele vai atravessar uma fronteira, não é isso? De um país para outro país, de um estado para estado, ele vai atravessar uma fronteira, tá certo? Então, digamos que quando se atravessa uma fronteira de uma nação para outra nação, então a pessoa está passando por um rompimento, tá certo? Está saindo por um lugar para outro lugar, está saindo por um povo que fala um idioma para outros idiomas, outras culturas, tá certo? Outros costumes. Então, há um rompimento. Então, nas áreas da nossa vida, quando a gente quer uma prosperidade que vem de Deus, então é necessário uma unção de rompimento espiritual, tá certo? Para que a gente venha fluir numa unção de prosperidade. Quando nós queremos mais poder do Espírito Santo, nós queremos mais unção de Deus para operar nas curas e milagres, então nós precisamos lutar e orar por um rompimento nessa parte, tá certo? Então, e assim sucessivamente. Eu creio que todo mundo já entendeu até aqui, né? Rompimento espiritual. Amém? Todo mundo já entendeu. Então, é uma necessidade de todos nós estar constantemente orando por rompimentos espirituais. Quem é que não quer estar sempre constantemente subindo degraus? Hein? Por mais degraus que a gente já tenha subido, mas é da própria natureza do homem
querer estar constantemente subindo mais degraus. É isso? É ou não é? Geralmente quem tem prosperidade, ele quer ter cada vez mais prosperidade, sim ou não? Geralmente quem tem unção de Deus, ele quer ter cada vez mais unção de Deus, sim ou não? Geralmente quem prospera bem em determinada área da sua vida, ele quer sempre mais. Uma pessoa que é bem na empresa, tem um bom cargo na empresa, então ele está sempre granjeando cargos melhores, não é verdade? Então, tá certo? Então, isso para passar de uma dimensão para outra, para subir degraus, para passar de um nível para outro nível maior, então tem que haver um rompimento. Eita glória, aprenderam. Vocês estão bons hoje, viu? Então, por que é importante nós entendermos isso, tá certo? Para que as nossas orações, elas sejam mais especificadas, tá certo? Para que você entender que quando você está pedindo a Deus, buscando de Deus algo melhor para a sua vida, então você já vai buscar no intuito que você, sabendo que você está precisando de um romper espiritualmente, tá certo? E para romper, aí é que está a questão. Para nós rompermos, seja lá qual for a área, tá certo? É necessária uma unção de rompimento. Seja na área profissional, financeira, espiritual, familiar, profissional, todas as áreas também dependem da unção de rompimento. Então, nós precisamos estar constantemente buscando esta unção de rompimento. Quando você está buscando subir dimensões em alguma área, então nós vamos buscar essa unção para poder romper. Uma barragem, quando ela rompe, é porque geralmente é quando vem a chuva, né? Vem a chuva, então as águas ficam transbordando, né? As águas ficam mais fortes até romper a barragem. É assim que acontece? Então o que é que acontece? A barragem, ela é rompida porque há uma força maior das águas. Amém? Entendido? Há uma força maior das águas. Então, no plano espiritual é a mesma coisa. Quando a gente precisa passar de um nível para outro, então precisa de uma força maior. E essa força maior é o chamado de unção de rompimento. É uma aula, um negócio desse. Eu não programei fazer aula hoje, mas eu pensei que eu estava no mistério aqui hoje. Eu pensei assim, 2 minutos de pregação, porque era todo mundo no mistério. Então não é curso. Então, para que haja o rompimento, seja lá qual for a área, é necessário de uma força maior para romper. E essa força chama-se unção de rompimento. É quando a unção de rompimento chega, que a bênção chega junto. É quando a unção de rompimento ela desce, que você sobe em dimensões espirituais. É quando a unção de rompimento manifesta, é que o homem recebe mais sabedoria, entendimento, maturidade, dependendo daquilo que ele está buscando. É quando essa unção desce, que acontece o rompimento e imediatamente você passa para o próximo nível da sua vida. Quando essa unção manifesta, você passa, estou repetindo, tudo que eu falo repito, é duplicado. Para que vocês, quando você recebe a unção de rompimento, ela manifesta uma unção de rompimento, nessa mesma hora, instantaneamente você passa para uma nova dimensão da sua vida. Você prospera mais, você tem mais unção do Espírito Santo, você passa a ter mais intimidade com o Senhor, você tem mais saúde no seu corpo, você tem mais sabedoria que vem do alto, você prospera mais nas suas finanças, você prospera mais em todas as áreas da sua vida. Quando você passa por um rompimento espiritual, as coisas melhoram em todas as áreas da sua vida. Tudo depende do espiritual. Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça,
e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se buscar o reino do céu, as demais coisas são acrescentadas. Pense quando você vive um momento de rompimento, passa por um rompimento espiritual. Quando você passa por um rompimento espiritual, os céus se abrem. Você já viu gente que estava ali na prova, esperando em Deus, orando, fazendo um propósito, fazendo campanha, e quando de repente algo acontece e a pessoa destrava. A pessoa que estava desempregado, ela é empregada. A pessoa logo que está empregado, ela é promovida. A pessoa que, digamos, ela não foi empregada, mas ela tinha um negócio próprio, o negócio começa a prosperar. A pessoa era travada na vida sentimental e agora a vida sentimental destrava. Então tem gente que quando chega na presença de Deus, ela chega travada em todas as áreas da sua vida. Mas quando ela passa pelo processo de rompimento espiritual, então ela passa a ser abençoada em todas as áreas da sua vida. Quem foi que já viu isso acontecer? Tem gente que vai falar assim, rapaz, fulano de tal passou uma prova, mas agora está na bênção. Provavelmente, com certeza, ela passou por um rompimento espiritual. E rompimento espiritual, toda vida que você pensar nessa palavra, lembra-se da barragem. Para haver rompimento, então tem que haver força das águas. Porque quando é feito a barragem, a engenharia, ela faz o cálculo de quanto aquela estrutura ela pode suportar. Ela faz um cálculo de quantos quilogramas força ela pode suportar. Vixe. Faz um cálculo. Ela faz um cálculo que se as águas chegar ao nível, a tal nível, nível máximo, então a água vai estar gerando tantos 1000 quilogramas força, então a estrutura dessa barragem, ela tem que suportar essa força. Mas quando vem a chuva e o nível da água ele sobe acima do que é esperado pela engenharia, aí a estrutura da barragem não suporta e as águas rompem. Pá! É isso que acontece nos rompimentos espirituais. As barreiras se levantam, maldições hereditárias, problemas familiares, sentimental, financeiro, profissional, são como as barragens, que elas foram ali projetadas pelo inimigo para ficar embarreirando a tua vida. Mas quando você começa a buscar a Deus, começa a buscar unção, começa a pedir por uma unção de rompimento, o que é que acontece? Então Deus começa a mandar chuva, e a chuva vai elevar o nível dessas águas acima daquele que foi calculado pelo adversário. Aí quando o nível fica acima, então a barreira não suporta, a maldição ela não suporta a chuva que Deus manda. É chuva que... E Deus manda chuva quando tem propósito, quando tem busca, quando tem aliança, quando tem preço pago. Aí Deus manda chuva. E quando a chuva vem, não tem barreira que suporte. Não tem barragem que suporte. Não tem represa que suporte. Não tem maldição que possa suportar a manifestação da unção de rompimento. É isso que você deve, é isso que está faltando para a vida do crente. É isso que está faltando para a igreja de Jesus Cristo. É essa consciência que o povo de Deus deve tomar. Você tem que buscar um rompimento espiritual para você passar para o próximo nível da sua vida. Você tem que buscar um rompimento espiritual para que Deus manda chuvas, e chuvas tais que venham transbordar de maneira a os impedimentos da tua vida, as limitações não suportar. Barreiras, vamos dizer que também sejam as limitações, nossas limitações, né? Vamos dizer, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho sabedoria suficiente, porque eu não tenho estudo suficiente, porque eu não fiz a faculdade necessária para isso, tá certo? Você pode não ter o estudo necessário para isso, mas quando Deus envia a chuva, mediante ao seu propósito, a sua aliança, a sua busca, então há rompimentos, e a sabedoria que vem do alto entra na sua mente.
Deus consegue fazer homem analfabeto fazer cálculos matemáticos que nem a engenharia consegue fazer. Deus, quando quer, Ele faz o homem que não tem estudo fazer cálculos, escrever livros. Rompimento espiritual. O analfabeto vai escrever livro. A pessoa que tem pouco estudo vai fazer cálculos matemáticos que nem a NASA. A pessoa que trabalha na área da construção civil, mas não tem faculdade de engenharia, ele vai olhar para a estrutura do prédio, ele vai fazer a arquitetagem do prédio e vai fazer só na mente. Precisa de tanto de ferro, aqui precisa tanto de areia, aqui precisa tanto de pedra para suportar essa estrutura, para suportar esse galpão. Nós precisamos tantas carradas de ferro para levantar tantas colunas. E nem o engenheiro sabe. O engenheiro, deixa eu ver. O engenheiro vai fazer os cálculos. Mas pois não é que o cara não é engenheiro, mas acertou tudo. É um profissional, né? Diz assim, é um profissional. Esse mestre de obra aí é um profissional. Aí o engenheiro, para poder descobrir isso, vai para casa, faz um projeto, vai botar no programa de computador, vai fazer pesquisa, nem dorme, fica um louco até descobrir quanto é que vai precisar de estrutura para poder suportar aquele prédio. Aí a pessoa que tem a sabedoria, não tem estudo, mas tem a sabedoria de Deus, ele chega, faz assim, põe uma coluna aqui, faz aquilo lá, compra isso, compra aquilo, compra. É possível acontecer através de rompimentos espirituais. Quem que está interessado nisso? No avivamento da Rua Azusa, quando aconteceu o rompimento espiritual da Rua Azusa, então pessoas começaram a falar em outros idiomas. Pessoas que não tinham estudo, elas mal conseguiam falar no seu próprio idioma. Então, quando o rompimento aconteceu, imediatamente, dentro daquela pequena igreja, as pessoas que ali estavam presentes começaram a falar em línguas de outras nações. Quando aconteceu o avivamento de Pentecostes, depois de 40 dias da subida de Jesus, então os apóstolos que ali estavam, imediatamente eles começaram a falar em línguas de outras nações. Que é isso aí? Houve um rompimento espiritual. Rompimento espiritual. Quando aconteceu o rompimento da Rua Azusa, em 1905 aproximadamente, uma jovem, vamos dizer que era a esposa do pastor, a esposa do Seymour, o que aconteceu? Imediatamente quando desceu aquela unção, que todo mundo começou a falar em línguas, que o fogo desceu, gente rodando, rodopiando, a mulher do pastor se sentou na cadeirinha do teclado, que ela não sabia tocar nada, ela não sabia tocar nem flauta, não sabia tocar nada, sabia tocar nem apito. Ela se sentou imediatamente, ela começou a tocar teclado. Nem Beethoven, nem a orquestra mais clássica tocava teclado da maneira que ela tocava, através de um rompimento espiritual. Isso aconteceu em 1905. No avivamento da Rua Azusa. Então é sobre isso que Deus colocou no meu coração para falar hoje. A igreja deve despertar para isso. A igreja está preocupada com coisas supérfluas. A igreja está preocupada demais com coisas pequenas. Está vivendo uma vida medíocre, porque estão esquecendo das raízes. Estão esquecendo do que é que Deus pode fazer. Está esquecendo o que é que a palavra de Deus ela nos mostra. Que Deus pode fazer diante da nossa busca, da nossa oração, do nosso sacrifício, das nossas alianças. Deus pode fazer muito mais. Está escrito na palavra de Deus, a gente não observa que Deus pode fazer muito mais além do que aquilo que a gente pede e imagina. Isso é rompimento espiritual. Deus pode fazer além daquilo que tu está pensando, através do rompimento espiritual. Deus pode mudar a tua história através do rompimento espiritual. Deus tira o homem do charco de lodo e coloca no meio dos grandes do seu povo através do rompimento espiritual.
Davi, ele era apenas um entregador de quentinha para os seus irmãos, mas a partir do momento que ele decidiu enfrentar o gigante, e o gigante caiu derrotado, então houve um grande rompimento espiritual na vida de Davi. Davi agora não era mais entregador de quentinhas, mas agora Davi era reconhecido o homem que derrubou Golias. Davi agora era reconhecido na casa do rei Saul. Davi agora não era apenas um apacentador de ovelhas de quintal, mas agora Davi tocava harpa na casa do rei. Foi promovido. Davi era cuidador de quintal, e depois de um rompimento espiritual ele passou a tocar harpa para o rei de Israel. Foi o primeiro rompimento espiritual que Davi passou. Lembrando que rompimento espiritual nós podemos ter vários em nossa vida. Vai depender da nossa compromisso com Deus. Vai depender da nossa aliança com Deus. Vai depender do nosso nível de compromisso com Deus. Você pode passar por um rompimento espiritual, já é coisa grande demais, mas você pode passar por 2, 3, 4, 5, 10. Quantos rompimentos espirituais Israel não já passou? Abraão viveu um rompimento espiritual quando Deus disse para ele: traga o teu filho e sacrifica para mim. Então quando Abraão chegou e ia sacrificar o seu próprio filho para Deus, Deus disse: não, Abraão, porque agora eu sei que tu é temente a mim. Houve um grande rompimento espiritual na vida de Abraão, e agora ele passou a ser conhecido amigo de Deus e pai da fé. Observe que o rompimento espiritual no caso de Abraão aconteceu quando ele foi dar o melhor que ele tinha para Deus. Ele foi dar o quê? Eu não estou dizendo que Abraão foi dar todo o dinheiro que ele tinha na sua conta, não. Eu não estou dizendo que Abraão foi dar a chave do seu carro, a chave do seu apartamento, não. Abraão foi dar o seu próprio filho, o único filho. Com mais de 100 anos de idade, Abraão não podia ter mais filho, era filho da promessa, mas quando Deus pediu, ele entregou seu filho Isaac para Deus. Era tudo que ele tinha, e pelo fato dele ter entregado tudo que ele tinha em obediência a Deus, ele passou para um próximo nível da sua vida. Abraão, com mais de 100 anos de idade, estava agora vivendo um rompimento espiritual. Abraão foi chamado, por causa do seu sacrifício, amigo de Deus, e passou a ser o pai da fé e o pai das nações. Jacó viveu vários rompimentos espirituais. O primeiro foi quando ele, deitado sobre uma pedra como cabeceira, então ele teve um sonho onde ele viu anjos subindo e descendo, e a voz de Deus ecoava do topo daquela escada, falando e fazendo promessas para Jacó. Então Jacó ouviu a voz de Deus. Jacó entendeu que era Deus que estava falando com ele, obedeceu. Jacó no mesmo momento fez aliança, fez voto com Deus, e começou a viver o primeiro rompimento espiritual da sua vida. Jacó, que agora era uma pessoa que estava peregrinando, sem nada, sem dinheiro, sem eira, nem beira, estava na beira de um caminho. Ele não tinha beira nenhuma, a única coisa que ele tinha de beira era o caminho. Mas a partir do momento que ele fez voto e aliança naquele sonho, naquela revelação, então agora Deus de Abraão e de Isaac também passou a ser o seu Deus. Jacó, que era conhecido como um enganador, agora também passou a ser o homem cheio da promessa de Deus. Jacó agora passou para o próximo nível da sua vida, porque um grande rompimento aconteceu naquele dia. E assim nós vamos vendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e se você olhar para a Bíblia de hoje em diante com essa ótica, você vai ver que grandes homens e mulheres viveram grandes rompimentos espirituais, e depois disso eles passaram para a próxima fase, para o próximo nível, subiram os degraus, foram exaltados. Pega essa senha. Quantos rompimentos espirituais Israel não passou?
Israel estava debaixo, sobre um jugo do inimigo. Israel, por muitas vezes, estava escravizado pela nação inimiga. Mas quando Deus se levantava do trono, ele levantava homens, como ele levantou Sansão, como ele levantou outros homens, como ele levantou outros reis, como ele levantou juízes na terra, levantou profetisas como a Débora na terra, para poder livrar o povo e despedaçar aquele jugo pela unção de rompimento. Israel estava sobre o jugo dos medianitas. Deus levantou Sansão, houve um grande rompimento espiritual e os medianitas tiveram que recuar, e aquela opressão, aquela escravidão foi despedaçada e Israel pôde viver a liberdade em Deus. Israel viveu o seu primeiro rompimento espiritual no dia que Deus disse para Moisés: Moisés, porque clamas a mim? Diga o povo que marche, toca nessas águas. E quando Moisés tocou naquelas águas, olha o grande rompimento espiritual bíblico. Quando Moisés tocou nas águas, as águas do Mar Vermelho se abriu, um grande rompimento espiritual. Agora Israel estava deixando de ser escravo para ser agora nação própria. Agora os hebreus estavam deixando de ser hebreus para ser Israel. Agora os hebreus estavam deixando de ser Jacó e agora eles iam ser Israel. Eles iam ser nação própria, ter o seu próprio povo, ter o seu próprio rei, ter as suas próprias casas, a sua própria cidade. Mas isso se deu pelo grande rompimento espiritual através de Moisés, quando ele tocou nas águas do Mar Vermelho. Moisés tocou nas águas, eles passaram para a próxima etapa, foram exaltados. Quando Moisés tocou nas águas e o povo atravessou o mar em terra seca, eles saíram da escravidão, saíram do jugo egípcio e agora ficaram debaixo da graça de Deus. E assim grandes rompimentos espirituais foram acontecendo até a chegada do Messias. Olha aí. Chegou um certo momento que Judá, um dos filhos de Jacó, não podia mais ter filhos. Mas como se a promessa do Messias é que viria através da linhagem de Judá. E agora como fazer? Nós vemos aí agora Israel, a família de Jacó, precisando de um grande rompimento espiritual, porque agora a promessa a respeito do Messias agora estava agora em corda bamba, estava agora prestes a não poder acontecer mais, porque Judá não poderia mais gerar filho. Não Judá, mas as mulheres com que Judá se casava. Mas Deus operou um grande rompimento na vida de Judá. Gerou 2 filhos, Pérez e, quem sabe, vocês que assistem aí as novelas da Record. Um dos 2 filhos que Judá gerou foi Pérez. E estes foram os grandes rompedores do Senhor. Porque agora a linhagem de Judá, ela pôde prosseguir até a chegada do Messias. Até o nascimento de Jesus. E quando Jesus veio, então aconteceu o maior rompimento espiritual. Aconteceu o maior livramento. Aconteceu a maior transformação. Aconteceu a melhor mudança de fase que o povo poderia passar, que a humanidade poderia passar através de Jesus.
Jesus, ele estava programado, já estava profetizado que ele tinha que ir para a cruz, porque na cruz, naquele dia, quando ele dissesse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, no momento que ele disse: está consumado, e ele fechou os olhos e partiu, então um grande rompimento espiritual aconteceu. O povo agora estava na oportunidade, o povo agora tinha uma nova esperança, agora a esperança da salvação, a esperança de se livrar do jugo pesado do pecado e do jugo pesado da morte, e agora poder estar livre em Cristo Jesus e ser uma nova criatura para a vida eterna. Quando Jesus expirou e houve trevas sobre toda a terra, era o sinal de um grande rompimento espiritual. Houve trevas sobre toda a terra, das 3 horas da tarde até as 18 horas, a terra ficou escura. Era o rompimento espiritual. A Bíblia diz que muitos mortos ressuscitaram nessa hora. Era rompimento espiritual. A Bíblia diz que houve tremores sobre a terra. Era um rompimento espiritual. E é sobre isso que nós viemos aqui orar hoje. É sobre isso que nós viemos viver aqui hoje. Só para quem crê. Quem crê. Quem crê. Quem crê. Que você pode ser um desses também que venha viver o rompimento. Quem crê. Quem crê. Que você pode ser uma dessas pessoas que não prosperava nunca e agora vai prosperar. Quem crê. Que você pode ser uma pessoa que colocou seu negócio, sempre viu os negócios alheios crescer, romper, e você nunca saiu desse nível, dessa fase. Quem crê que você também pode passar por uma fase de crescimento? Quem crê? Quem crê que você pode ter uma vida espiritual, uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus que jamais teve? Quem crê? Quem crê? Quem crê que tu pode passar para o novo nível da tua vida familiar, financeiro, na tua saúde, na paz? Quem crê que tu pode ser promovido em todas as áreas da vida? Quem crê? Através do rompimento espiritual. É necessário para que isso manifeste uma unção de rompimento. Ninguém vive rompimento espiritual do nada, no nada. Ninguém vive rompimento espiritual com apenas faísca. Mas para viver um rompimento espiritual, tem que descer fogo no altar. Elias viveu um grande rompimento espiritual, enquanto 850 profetas de Baal lhe desafiavam para que Deus mandasse fogo do céu. E quando Elias clamou, Deus enviou fogo sobre o altar de Elias, a ponto de consumir o sacrifício e a água que estava no altar. Elias viveu agora um grande rompimento espiritual na sua vida. Elias, depois de 3 anos de não chover em Israel, ele orou e voltou a chover em Israel. Agora, através de Elias, Israel está vivendo uma nova fase espiritual. Começou a descer chuva sobre a terra depois que Elias profetizou. Diga para a pessoa que está do teu lado: para você viver um rompimento espiritual, é necessário que desça fogo do céu sobre o teu altar. Fogo do céu que vai te transformar. Fogo do céu que vai te promover. Fogo do céu que vai te trazer bênçãos espirituais e materiais. Fogo do céu que vai te dar uma família abençoada. Fogo do céu que vai fazer tu ser respeitado na sociedade. Tu ser respeitada na sociedade. Porque grande vai ser a transformação de Deus, a libertação de Deus na tua vida. Quem te viu ontem não vai te reconhecer amanhã. Quem está te vendo agora não vai te reconhecer amanhã.
manhã. Está vindo uma família abençoada através do rompimento. Está vindo uma transformação na tua mente e na tua vida. Está vindo algo. Vai vir fogo e vai queimar o mal da tua vida e vai te fazer uma nova pessoa que vai te colocar em dimensões. Tu vai ser respeitado. Eu vou dizer mais uma vez: a sociedade vai te respeitar, porque vai reconhecer a soberania de Deus na tua vida. Ai, 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 ai. Clama por fogo, clama por fogo, clama por fogo no teu altar, porque a sociedade vai te respeitar, porque esse fogo de Deus descer no teu altar, vai haver uma transformação. Deus vai te colocar em níveis altos. Eita, quem te viu hoje, quem te viu ontem, não vai acreditar quando te verá amanhã. Está profetizado na tua vida. Se tu quer uma profecia, não tem profecia mais forte do que essa. Pega essa palavra, leva para a tua vida e faz uso dela. Vai descer fogo no altar de gente. Está profetizado em nome de Jesus. Vai descer fogo no altar. Vai descer fogo no altar. Vai descer fogo na vida. Vai descer fogo sobre a tua vida hoje. Ei, a tua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. A tua vida nunca mais será a mesma, porque hoje um gigante está caído da tua casa. Ai, ai, que madaga chamada gaçu. Ápia, répia. Deixa o fogo de Deus. Já está clamado, já está profetizado. Agora é só deixar o fogo descer sobre a tua vida. Deixa descer para a tua vida. Deixa o fogo de Deus descer sobre a tua vida, porque é esse fogo que vai fazer o sobrenatural. É esse fogo que vai te colocar num patamar acima daquilo que tu pediu e imaginou. Da sopa. A partir de hoje, ora pedindo rompimento espiritual. Tu vai dizer assim: Senhor. Tu vai dizer assim: papai, eu clamo, eu abro propósito, eu abro jejum, eu faço campanha, eu subo o monte, eu desço o monte, eu mergulho nas águas. Senhor Deus, porque eu quero um rompimento espiritual na minha vida. Ei, homem, tu precisa de um rompimento espiritual. Assim manda te dizer o Senhor. Diga para ele que de hoje em diante, bom o rompimento. Entreguei o recado. O rompimento espiritual vai destravar todas as áreas da tua vida. Vai destravar tudo, vai destravar tudo. Vai destravar, vai pro, ai meu Deus, tu vai sair do leitinho do mingau e vai pro pirão. Tu vai sair das coisas de menino e vai pra coisa de homem, de coisa de gente grande. Tu vai parar de viver coisa de menino e vai passar a viver coisa de gente grande. Perdeu quem não veio. Quem mandou não vir, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu quem não veio. Perdeu, perdeu, perdeu. Mas tu que veio, ganhou. Ganhou, ganhou. Quase que tu não ganhava, porque quase que tu não vinha. Ainda bem que tu veio.
Ainda bem que tu por um fio, tu ia perder a bênção de Deus. Quem é que está interessado nesse tal de rompimento? Quem é? Ei! Pastor, se tu tivesse me explicado isso antes, eu não tinha passado pelo que eu passei. Pastor, se tu tivesse pregado isso antes, a minha vida já era outra. Mas há um tempo de Deus para todas as coisas. E o tempo de Deus, como eu costumo dizer, é o tempo da tua preparação, é o tempo do teu amadurecimento, é o tempo que tu pode receber e não e vive o rompimento espiritual. Vive o rompimento espiritual. Tu conhecia isso por outros nomes. Tu conhecia isso e não sabia que nome era esse. Mas está aí, eu te apresento agora, Samanta. Isso é o rompimento espiritual. Rompimento espiritual. Aqui a mão do agora. Imagine que o rompimento espiritual é uma coluna de fogo. Está bem diante de tu agora. Abraça ele. E a partir de hoje, nunca mais aparta essa unção da tua vida. É para tu crescer, é para tu se dar de bem, é para tu ficar rica, é para tu dividir com os pobres, é para tu ajudar a família, é para tu ajudar na obra, é para tu compartilhar, é para tu dar, porque quanto mais tu dá, mais tu vai receber, quanto mais tu ajudar, mais tu vai ser ajudada, e quanto mais tu ceder, mais Deus vai fazer pela tua vida. Ai, que a sábia. Quem que se abraça com esta pessoa chamada rompimento espiritual aqui? Por que, pastor, esta pessoa? Porque quem está no centro de todo rompimento espiritual é Deus. A força motora de todo rompimento espiritual do decorrer da história se chama Espírito Santo. Se abraça com Ele. Ele é a força motora que vai mover a tua vida a partir de hoje. Ele é a pessoa que vai te ajudar nos momentos de dificuldade. Ele é a pessoa que vai te representar, que vai te justificar, é aquele que vai pelejar por ti.
Ai, agaço. Pronto. Senhor, eu já fiz a minha parte. Senhor, eu já falei o que eu poderia falar. Agora eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, quando eu disser 3, aí o Miqueias vai aumentar um pouquinho, só no 3, já está aumentando, é só no 3. Quando eu disser 3, aí tu vai aumentar um pouquinho essa mesa de som aí. Porque quando eu disser 3, quem vai trabalhar é Jeová. Quando eu disser 3, quem vai descer é o poder de Deus. Deus já está presente, mas quando eu disser 3, o seu poder vai ser acrescentado nesta casa. Quem estiver ligado vai receber. Quem estiver ligado vai romper. Quem estiver ligado vai ser abençoado. Só quem estiver ligado. Em nome de Jesus, eu comecei a contar o quanto 1,5. Em nome de Jesus, quando eu disser 3, o Miqueias vai aumentar essa mesa de som e você vai receber fogo do céu sobre a tua vida. Esse fogo vai trazer rompimento espiritual. Em nome de Jesus, 2. Eu conto agora, Senhor, para a tua glória, eu conto 2,5. Senhor Deus, porque eu creio, Senhor Deus, no avivamento do Espírito Santo. Por isso eu conto 2,75. Eu creio manifestação, na manifestação do teu poder em tua casa. Por isso agora, em nome de Jesus, eu conto 3.